Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 1 de James Stewart, seção 3.1, exercício número 49. Vamos ao enunciado. A lei de Boyle diz que, quando uma amostra de gás é comprimida em uma pressão constante, a pressão P do gás é inversamente proporcional ao volume V do gás. Letra A. Suponha que a pressão de uma amostra de ar que ocupa 0,106 metro cúbico a 25 graus Celsius seja de 50 kPa, escreva V como uma função de P. Letra B. Calcule dV/dP quando P é igual a 50 kPa. Qual o significado da derivada? Quais são suas unidades? Bom, começando aí nossa resolução, né? Aqui pela letra A, que ele nos pede para escrever V como uma função aí de P. Sendo que aqui, né, no texto, ele nos está dando que a lei de Boyle é a seguinte condição: a pressão P, ela é inversamente proporcional ao volume V. Então, eu tenho que a pressão P, né, uma pressão que é constante, ela é inversamente proporcional. Proporcional seria K, inversamente proporcional ao volume, ou seja, é dividido pelo volume. Então, esse K é uma constante de proporcionalidade e inversamente proporcional ao volume seria 1 sobre V. Então, eu tenho aí a P em função do volume, tá? Aqui ele quer escrever o volume como uma função de P. Então, ou seja, isolando V aqui, a gente tem que V, o volume, vai ser uma constante K dividido pela pressão P. Então, com as condições que ele nos deu aqui na letra A, de um volume de 0,106 metro cúbico e uma pressão de 50 kPa, a gente consegue calcular aí a constante K, né? Isolando a constante K na equação, a gente pode escrever que K é pressão vezes volume, ou seja, a constante K, a pressão de 50 kPa, vezes o volume de 0,106 metro cúbico. Então, a constante K de proporcionalidade, 50 vezes 0,106, dá 5,3, que fica aí na unidade quilopascal vezes metro cúbico. Essa é a unidade aí da constante de proporcionalidade K. Portanto, podemos escrever que V é igual a 5,3 dividido por P, ou também 5,3, aqui P é elevado à primeira potência, então sobe com a potência negativa, P elevado a menos 1. Então, é isso que ele nos pede aí na letra A, tá? Que é o volume como função aí da pressão. Na letra B, tá? Ele está pedindo qual é a derivada dV/dP, ou seja, derivada aí dV/dP, que é fazer a derivada em relação a P do volume, que escrevemos aí 5,3 P elevado a menos 1. Então, vamos ter que dV/dP é igual, 5,3 é constante, então fica 5,3, sai para fora da derivada. A derivada de P elevado a menos 1, tombo menos 1, e subtrai 1 do expoente, fica P a menos 2. Então, temos aí que dV/dP fica menos 5,3, esse P a menos 2 podemos escrever como P quadrado, né? Aí ele quer na condição quando a pressão é de 50 kPa. Então, temos aí que dV/dP
é igual a menos 5,3, lembrando que esse 5,3 é, né, a nossa constante K. Vou escrever a unidade dela aqui, ó, quilopascal vezes metro cúbico, dividido, né, por P ao quadrado, ou seja, 50 quilopascal, que fica ao quadrado. Então, a gente tem aí que dP vai ficar um valor de menos 2,12 vezes 10 a menos 3, calculando 5,3 dividido pelo 50 ao quadrado. Aí aqui, um termo do quadrado vai simplificar com quilopascal. Vai ficar só quilopascal aqui embaixo. A unidade que fica metro cúbico, que é unidade de volume, por unidade de pressão, tá? Que ele nos pergunta até aí, né? Quais são as suas unidades? Então, a unidade a gente tem aqui, ó, metro cúbico por quilopascal. E a derivada, tá? É a taxa instantânea aí de variação do volume, né? Quanto estou variando do volume em relação à pressão, tá? Então eu tenho aí a taxa de variação do volume em relação à pressão, tá? Na condição que ele nos dá aí de uma temperatura que seria a 25 graus Celsius, uma temperatura constante. Eu tenho que essa derivada é a taxa de variação do volume em função aí da pressão, tá? Ou seja, quanto que está variando o volume em relação a quanto varia a pressão, que seria aí uma taxa negativa de menos 2,12 vezes 10 a menos 3 metro cúbico por quilopascal, tá? Taxa instantânea de variação do volume. Isso é o significado da derivada. Bom, eu espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!